9 de abril, versículo do dia. Leitura no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. E a palavra diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, a declaração "o espírito está pronto, mas a carne é fraca" significa que a natureza humana é frágil e possui suas debilidades, enquanto o espírito deseja fazer o que é bom. Foi Jesus quem disse essas palavras no jardim de Getsemane. Mas muita gente interpreta esta declaração de Jesus de forma errada. Muitas pessoas até utilizam a expressão "a carne é fraca" como um tipo de justificativa para uma vida de pecados recorrentes. Porém, a declaração de Jesus não tem nada a ver com este tipo de entendimento. Quando Jesus disse que a carne é fraca, Jesus disse que a carne é fraca na noite em que ele foi traído e preso. É importante saber disso porque a declaração "o espírito está pronto, mas a carne é fraca" deve ser considerada à luz de seu contexto. Naquela noite, Jesus estava passando por um momento muito difícil. Ele mesmo declarou que estava enfrentando uma angústia enorme. Mateus 26, versículo 38. Tudo isso porque Jesus estava prestes a tomar o cálice amargo que lhe foi proposto. Por esse motivo, em sua oração ele dizia: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Mateus 26, versículo 39. Esse cálice é sua letra inicial minúscula. Portanto, o espírito que Jesus diz estar pronto deve ser entendido como uma referência ao ser invisível do homem, visto em seu relacionamento com Deus. É através de seu espírito que o homem presta culto a Deus e recebe o favor divino. Certa vez, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. João 4, versículo
no Getsêmani, os discípulos de Jesus estavam entre seu espírito pronto e a sua carne fraca. O espírito de cada um deles estava disposto a atender ao pedido de Jesus e permanecer alerta em oração, mas a carne estava conduzindo-os ao sono e assim, de certa forma, tornando-os vulneráveis aos desejos de Satanás. Que a palavra de hoje toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Não retenha deste alimento diário, compartilhe agora, pois a sua atitude neste dia vai resgatar uma vida. Amém e graças a Deus.